Nessa aula, vamos configurar as opções gerais e a gestão de tráfego do Squid no pfSense. Nós vamos acessar aqui a aba Service, Squid Proxy Server. Aqui nas configurações gerais, nós temos a opção de ativar o nosso Squid, Enable Squid Proxy. Vamos clicar aqui para ativar. Essa segunda opção aqui, se ativa as configurações logs, cache, antivírus e outros dados serão preservados na reinstalação de pacotes. Se desativado, todas as configurações e dados serão apagados do pacote quando a gente desinstalar, reinstalar ou fizer um upgrade do Squid, certo? Então é recomendado que vocês deixem essa opção habilitada. Aqui em Proxy Interface, a gente pode selecionar quais interfaces o servidor de proxy vai utilizar, certo? A gente pode utilizar o Ctrl aqui para selecionar mais de uma interface, certo? Vamos deixar selecionada apenas a LAN mesmo por enquanto. Aqui em Proxy Port é a porta que o servidor de proxy irá escutar, irá utilizar. A porta padrão é a 3128. A gente vai deixar na porta padrão mesmo por enquanto. Aqui no ICP Port, esta é a porta que o servidor de proxy enviará e receberá consultas ICP de e para os caches vizinhos. Deixe em branco se você não quiser que o servidor de proxy se comunique com os caches vizinhos através do ICP. Como a gente não vai utilizar essa configuração, vamos deixar em branco mesmo. Nessa opção aqui, se tiver marcado os usuários conectados às interfaces selecionadas no campo interface de proxy, poderão utilizar o proxy, certo? Não vai ter a necessidade da gente adicionar a subrede da interface à lista de subredes permitidas, certo? Depois a gente vai ver essa lista de subredes permitidas em ACLs, e vocês vão entender melhor esta opção aqui. Habilite isso para forçar primeiro a pesquisa de DNS IPv4, certo? Esta opção é muito útil se você tiver problemas para acessar sites HTTPS. A gente vai deixar desmarcado mesmo por enquanto. Aqui em Disable ICMP, marque esta opção para desativar o ajudante PIC do Squid ICMP. Nós vamos deixar desmarcado mesmo por enquanto. E aqui, para usar servidores DNS diferentes daqueles configurados em System General Setup, nós vamos ter que inserir os IPs aqui separados por ponto e vírgula, como mostra nesse exemplo aqui, certo? Então assim, no momento a gente vai deixar os DNS padrão mesmo, então a gente vai deixar em branco aqui. Aqui essa parte de proxy transparente, a gente vai ter uma aula dedicada só ao proxy transparente, então eu vou pular aqui. E aqui na interceptação HTTPS/SSL, a gente vai ter uma outra aula também específica para isso. Então eu vou pular. E aqui nas configurações de log, a gente vai marcar essa primeira opção aqui, Enable Access Log, que vai ativar o log de acesso no pfSense. Todos os sites que a gente acessar utilizando o nosso proxy vão ser logados, vão ser salvos aí no log. Aqui no Log Story Director é o diretório onde os logs serão armazenados. É bom a gente deixar no diretório padrão mesmo, só se vier uma extrema necessidade para mudar isso aqui. Aqui em Rotate Logs vai definir quantos dias o arquivo de logs serão mantidos. A rotação está desativada se a gente deixar em branco. Para que serve essa rotação aqui? É para evitar que o nosso arquivo de log fique muito grande, certo? Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui para cada 7 dias ele criar um novo arquivo de log, certo? E aí esses arquivos vão ficar com um tamanho reduzido, vamos dizer assim. E aqui nessa última opção aqui, vai tornar possível que o log do Squid Guard negado seja incluído nos logs do Squid. Como a gente não está utilizando o Squid Guard ainda, eu vou deixar desmarcada essa opção. Certo. Aqui em Visible Hostname,
Este é o nome do host a ser exibido nas mensagens de erro do servidor de proxy. Então eu vou colocar aqui pfSense como nosso nome visível, né? E aqui este é o endereço de e-mail que vai ser exibido em mensagens de erro para os usuários. Então é recomendado que vocês coloquem o e-mail do administrador de rede aqui, né? O e-mail de vocês, no caso. Eu vou colocar o meu e-mail aqui. Tá, aqui é a linguagem do nosso erro. A gente pode colocar PTBR mesmo. Tá. Aqui nessa opção, a gente vai escolher como lidar com os cabeçalhos X forwarder for. O padrão é ativado. Então a gente vai deixar ativado mesmo, não vamos alterar não. E aqui nesta opção, se não for definido, o squid incluirá um cabeçalho em solicitações e respostas, conforme exigido pela RFC 2616. Certo? Vamos deixar como padrão mesmo. E aqui nesta opção, a gente vai escolher como lidar com caracteres de espaço em branco na URL. O padrão é strip mesmo. Vamos deixar o padrão. E essa última opção aqui, ela vai suprimir as informações de string da versão do squid nos cabeçalhos HTTP e nas páginas de erro de HTML, se ativo, né? Então assim, vamos ativar aqui para ele não mostrar qual é a versão do nosso squid quando der a página de erro. Vamos salvar aqui. E agora, para configurar a nossa gestão de tráfego no Squid, nós vamos acessar a aba Traffic MGMT, certo? Nessa primeira opção aqui, a gente pode limitar o tamanho máximo de download total ao tamanho especificado aqui, em kilobytes, certo? Se a gente deixar em 0, ele vai estar desativado. Nessa opção aqui, ele vai limitar o tamanho máximo total do upload para o tamanho especificado aqui, em kilobytes. Se a gente definir 0 também, vai estar desativado. Tá? Nessa terceira opção, este valor vai especificar o acelerador de largura de banda para downloads, em kilobytes por segundo. Os usuários gradualmente terão sua velocidade de download reduzida de acordo com esse valor. Certo? A gente pode definir 0 para deixar inativo. Assim, quando eu for configurar o proxy transparente e também a interceptação SSL, a gente vai fazer uns testes utilizando essas opções aqui. Estou apenas explicando para vocês agora. Tá, aqui nessa quarta opção, a gente vai definir um valor aqui, né, que vai especificar a otimização do download por host. Certo? Nesse caso aqui é para todos. E neste caso aqui é só para cada host, vai ter uma limitação específica aqui. E essa opção aqui, se ativado, até mesmo os IPs irrestritos configurados na guia ACL estão sujeitos a limitações. Tá, essas opções aqui são referentes a extensões. Então assim, essa primeira aqui, deixe isso marcado para poder escolher as extensões às quais o controle será aplicado. Caso contrário, todos os arquivos serão limitados. Então assim, se eu quiser limitar apenas alguns tipos de arquivo para download, eu vou marcar essa opção. Se eu quiser que esse limite aqui funcione para todos os arquivos que eu for baixar, eu deixo desmarcado. Então vamos marcar aqui. Tá, essa segunda opção aqui, ela serve para aplicar a aceleração da largura de banda aos arquivos binários. Isso inclui arquivos compactados e executáveis. Tá. Essa opção aqui serve para aplicar a aceleração de largura de banda aos arquivos de imagem, como CD e DVD. Tá. Essa opção aqui, ela serve para aplicar a aceleração de largura de banda a arquivos de multimídia, como filmes ou músicas, certo? E nessa última opção aqui, é uma lista separada por vírgulas de extensões para aplicar a largura de banda. Certo? E aqui nós temos o seguinte, o cache por padrão continua baixando as solicitações anuladas, que estão quase concluídas. Isto pode ser indesejável em links lentos ou cache muito ocupados. Usuários impacientes podem amarrar
descritores de arquivos de largura de banda, solicitando repetidamente e imediatamente abortando downloads. Quando o usuário aborta uma solicitação, o Squid irá comparar os valores abaixo com a quantidade de dados transferidos até o momento. Se você não quiser que nenhuma recuperação continue após o cliente ter cancelado, defina ambos os valores abaixo como zero. Se você quiser que as recuperações continuem sempre se estiverem sendo armazenadas em cache, defina essa opção aqui como -1, se for o caso. Tá, então essa opção aqui, se a transferência tiver menos de x, né, que quer dizer o número que a gente colocar aqui, kbytes restantes, ela terminará a recuperação. Essa outra opção aqui, se a transferência tiver mais do que x kbytes restantes, ela será interrompida. E essa última opção aqui, se mais de x% da transferência for concluída, ela terminará a recuperação. Então vocês conheceram algumas opções da nossa gestão de tráfego. Então quando a gente for utilizar o proxy transparente, a gente vai fazer um teste aqui, certo? Para limitar a velocidade de download. Vamos salvar. Tá, eu marquei essa opção aqui e não marquei nada. Então eu vou deixar essa opção desmarcada. E as configurações feitas aqui serão válidas para todos os tipos de arquivos, todas as extensões. Vou salvar. Ok, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.